Salve, salve família! Vamos para as dicas de análise dos palpites do dia 29 de agosto de 2025 nessa sexta-feira. Bom, tropa, sextou, né? E temos uma grade muito boa aqui. O bilhete do canal bateu, 2 gols no jogo do Vasco e classificação do Benfica. Eu tava pagando 1,98, eu acho, se eu não me engano. Então quem foi nesse bilhete forrou, galera. Bom, vamos lá. Primeiro palpite do canal. Time do Elche contra o time do Levante. Vamos lá, o que eu vejo para esse jogo? Handicap +2 pro Levante, tá? É um time que se demonstrou muito forte ofensivamente contra o Barcelona nesse último jogo agora. E pega um Elche que não é um time muito forte. Eles são dois times de classe baixa, porém o Levante para mim leva melhor, entendeu? E com esse handicap +2, a gente só perde o jogo se o Elche vencer o Levante por 2 gols de diferença. O que eu acho bem difícil, porque para mim vai ser um jogo under, entendeu? Se a gente ver a classificação aqui, se a gente ver aqui os jogos entre eles, aqui ó, a última vez o Levante ganhou 0-0, 1-1, 2-1, 1-0 pro Elche, 2-0 pro Levante, 2-0 pro Levante, Levante e 1-0 pro Elche. Então a estatística tá aí, tropa. A gente viu aqui que o Elche pena pra ganhar do Levante. Que é um confronto que o Levante geralmente leva bem a melhor. Então acho bem interessante essa odd de 1,21 ou 1,22. Deve subir um pouquinho essa odd pro Levante. É muito interessante para você fazer uma duplinha. E você fica com um time que é favorito, entre aspas, né? Que é a casa que tá colocando o Elche como favorito por conta dele estar jogando em casa, porém, para mim, o Levante é favorito nesse jogo. E você aproveita que pode ser um jogo under, ou seja, então se ficar 1-0 o jogo você já ganha, independente para qual lado que for, entendeu? Então vamos pro próximo palpite aqui. Bom, tropa, aqui na Bundesliga temos o time do Hamburgo contra o time do Pauli. E o que eu vejo para esse jogo? Mais de 1,5, tá, tropa? Bundesliga é mais de 1,5, tá? São dois times bem over. É, a Alemanha, aquilo que eu falo para vocês, a Alemanha, Suíça, Escócia, esses países assim tendem a ser bem over nas suas partidas. Aí a gente pega dois times aqui, quando se enfrentam, geralmente sai 2 gols, entendeu? Eu vejo o Hamburgo como favorito. Eu entraria em uma dupla chance nele. Porém, é aquilo, eu não confio muito, né, nesses dois times. Não são dois times que passam uma confiança para mim. Então, por isso, eu fico com 2 gols. Tá pagando 1,30 essa odd. Acho bem interessante para fazer a duplinha. É, Você não vai ficar do lado de ninguém, só vai ficar torcendo por gols. E é isso, tropa. Não tem muito o que dizer sobre essa partida, não, entendeu? É início de temporada, ainda é segunda rodada ainda da Alemanha, a gente ainda tem muito o que estudar os times. A gente vai começar a ter análises bem melhores lá para a 10ª rodada, entendeu? Quando a gente vê uma tendência dos times. Ainda está muito cedo para dizer o que vai acontecer ou não, então a gente tem que ir na análise mais simples possível. E para esse jogo, para mim, são 2 gols, e nada mais. E vamos pro próximo palpite. Bom, tropa, aqui na linha a gente tem o time do Leeds contra o time do Best. O que eu vejo para esse jogo? Mais de 1,5, tá? São dois times bem over, que quando se enfrentam tem tendência a sair 2 gols. E a gente pega um Brest que praticamente todo jogo que ele joga sai 2 gols. E pega o Leeds que em casa é muito forte, porém o Brest para mim ele é um time muito forte também. Ele melhorou muito nessa Champions League que ele jogou agora na temporada passada. O time, se eu não me engano, classificou direto para as oitavas, na Champions League. Se eu não me engano, ele ficou até em quarto lugar, se eu não me engano, ou terceiro. Mas enfim, o time é o mesmo. É, e pega o Leeds que, cara, não é um time que passa muita confiança, não. Por mais que ele seja favorito, é um bom mandante, eu não ficaria a favor de ninguém nessa partida. Por mim, 1,5 nessa partida. Deve estar pagando 1,30 e excelente para duplinha, tropa. E vamos pro próximo palpite. Bom, tropa, aqui na Série A temos o time do Leite contra o time do Milan. O que eu vejo por esse jogo? 2 gols também. Não confio nesse time do Milan, tá? Acho que tá cedo ainda pra gente começar a postar em a favor do Milan.
É um time que é muito instável, sério mesmo, com um timaço desse na Série A Team tá passando o que tá passando, só Deus mesmo, mas vamos lá. 2 gols, tá pagando 1,30. Se quiser, ó, se quiser, hein, arriscar uma dupla chance no Milan, deve estar pagando 1,25. Para mim tá bom, entendeu? Essa odd do Milan tinha que estar um pouco alta, tinha que estar 1,85, mas tá bom. Se quiser arriscar, 2 e deve estar 1,25 a odd, excelente para duplinha também. Mas eu não, gente, não aposta no Milan vitória seca, por favor. É sério, é um time que passa muita instabilidade. Não passa confiança nenhuma, cara. Tipo, pô, cara, a maioria dos jogos ele gosta de se complicar, tomando 2 gols de diferença, entendeu? A não ser que você espere o ao vivo. Se você quiser esperar ao vivo e ir olhando o jogo para ver se vale a pena apostar no Milan, tudo bem. É o grande favorito, tem um elenco melhor, entendeu? Mas não aposte no pré-live nele, sério mesmo. Não faz isso. Vocês vão se arrepender. Ah, Nathan, mas pode chegar lá e meter 2-0 de cara? Pode, cara. Pode acontecer. Do mesmo jeito que o Leeds pode fazer isso também. Aí você colocou esse jogo no seu bilhete, vai cair, pô, pra cacete o valor do cash out pra você, cara. Então não recomendo, entendeu? Não recomendo. O pré-live que eu recomendo pra esse jogo é 2 gols ou dupla chance em Milan, nada mais, tá? E vamos pro próximo palpite. Bom, tropa, aqui na La Liga, temos o time do Valência contra o time do Getafe. O que eu vejo pra esse jogo? Dupla chance Valência, tá? Para mim é um time muito forte em casa, um ótimo mandante. Que no confronto contra o Getafe, grande parte dos jogos em casa eles ganham ou empatam do Getafe, entendeu? O Getafe que não é um bom visitante. É um confronto meio que equilibrado, porque são duas equipes de baixo nível, porém, acredito que o Valência não vai perder esse jogo pro Getafe, não. A aposta alternativa, gente, é meio arriscado, mas pode apostar 2 gols também, tá? Tá pagando 1,61 essa odd. Eu acho bem interessante pelo valor da odd, entendeu? Porém, eu acho um pouco arriscado, porque esse jogo pode ser muito bem under, entendeu? Porém, é aquilo. Dupla chance tá pagando 1,25, excelente pra duplinha. Eu não apostaria nada mais que isso, não, gente. Sério mesmo. A não ser no 1,5, mas se fosse naquele famoso bilhete que a gente tá arriscando, entendeu? E vamos pro próximo palpite. Bom, tropa, aqui na Série B temos o time do Operário contra o time do Coritiba. O que eu vejo por esse jogo? Mais de 1,5, tá? Eu não entraria em nada a favor de ninguém porque temos um ótimo visitante e um bom mandante. Por mais que o Operário, nos seus jogos em casa, não, sei lá, mais de 15 jogos não perde pro Coritiba, eu não entraria em nada a favor do Operário agora. Por quê? Porque para mim a dupla chance nele não tá pagando bem. A dupla chance no Operário tá pagando é, 1,30, 1,33, 1,36, tá ligado? Não é uma odd muito boa, porque você pega um ótimo visitante, cara. Então, tipo, é muito imprevisível. Entendeu? Muito imprevisível o resultado que vai rolar aqui nesse jogo. Por isso que eu vejo o jogo over. Que a gente vai ter um time visitante querendo manter seu bom resultado. E vai ter um time em casa que, ao sair atrás do resultado, vai querer reverter a partida. Para mim, o Curitiba deve sair na frente nesse jogo e o Operário deve buscar seu golzinho também. Entendeu? É a minha visão para esse jogo. Porém, tropa, tá pagando 1,61 a odd de 1,5, tá excelente. É um pouco arriscado, porém o Curitiba é um jogo um time bem over, fora de casa, entendeu? E pega um Operário que nos seus confrontos geralmente sai mais de um gol sim, tá bom? E vamos pro bilhete do canal. Bom, tropa, bilhete do canal feito. Temos aqui uma duplinha. Temos aqui o time do Brestoides contra o Lille, na França. Handicap mais 2 pro Brestoides, pagando 1,30. E temos 2 gols no jogo do Milan contra o Leeds. Essa cotação tá pagando 1,78 para dobrar ou chegar próximo disso do seu investimento. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.